Olá, turma! Essa é mais uma aula da disciplina de estruturas de dados e hoje nós vamos falar sobre algoritmos de ordenação. Essa é uma sequência de duas aulas e nós vamos falar em cada uma dessas aulas de dois métodos. Hoje nós vamos falar sobre o que são algoritmos de ordenação, qual é a importância e aplicação desses métodos e também vamos demonstrar dois desses métodos, o Bubble Sort e o Insertion Sort. O que é o processo de ordenação? É o processo de rearranjo, de reorganização de um conjunto de dados de acordo com um critério específico. Normalmente, esse critério é ordem crescente ou decrescente. E o objetivo desse rearranjo, dessa reorganização, é facilitar a localização de dados dentro de um conjunto de objetos. É uma atividade que é muito comum em quase todos os processos dentro da área da computação, de você organizar dados conforme um critério específico. Exemplos que a gente pode e necessita principalmente de ordenar dados antes de trabalhar com eles são listas, índices, dicionários. Quando a gente tem a necessidade de fazer uma busca por esses dados para uma alteração ou também para poder exibir esses dados na tela. Então, quando a gente faz uma busca dentro de um conjunto de dados que já estão ordenados, essa busca ela se torna mais eficiente, porque a gente não precisa percorrer todo o dado. Se a gente sabe que está ordenado, a gente sabe qual que é a ordem que a gente tem que seguir até encontrar o que a gente deseja. Os métodos de ordenação eles são divididos em dois grandes grupos, que é a ordenação interna e a ordenação externa. A ordenação interna ela é feita dentro da memória principal do computador, ou seja, na memória RAM. Esses métodos internos eles não necessitam de uma memória secundária, ou seja, de uma memória externa para fazer essa ordenação. Ou são métodos que lidam com menos volume de dados, ou são métodos que ordenam dados que não que cabem dentro da memória do computador. No caso desses dados não serem comportados dentro da memória principal do computador, eu vou precisar fragmentar e ordenar esses dados em partes. Então, eu pego esse grande volume de dados, fragmento ele, divido ele em grupos e vou ordenando cada um desses pedaços menores. Então, eu vou precisar de um dispositivo externo, de uma memória secundária para poder armazenar as partes que eu não vou ordenar e manter na memória principal do computador somente aquele pequeno fragmento que eu estou ordenando para depois juntar com os demais. Quando a gente vai escolher qual o melhor algoritmo de ordenação, qual que é o melhor método, a gente deve observar basicamente o tempo gasto para executar. Então, dado um conjunto de elementos que devem ser ordenados, o melhor algoritmo para ordenar aquele conjunto é o que vai ser executado no menor tempo possível. Só que isso depende do recurso computacional que está executando esse método. Se eu tiver um computador com maior capacidade de processamento e mais memória, esse computador ele vai executar o método X ou Y ou Z de forma mais rápida que um computador inferior. Então, para a gente classificar qual seria o melhor método, não entrando nessa questão de tempo de processamento, porque isso depende da máquina, a gente pode usar outros critérios. Para a gente classificar algoritmos do grupo de ordenação interna, a gente pode usar algumas medidas de complexidade para isso, que é o número de comparações e o número de movimentações. Isso porque quando a gente vai ordenar dados, nós precisamos comparar se esse dado é menor ou maior do que o outro, em termos de ordem. E
De acordo com essa comparação, eu vou fazer ou não uma troca entre eles. Dentre esses métodos de ordenação interna, a gente pode dividir em dois subgrupos, os métodos simples e os métodos eficientes. Nessa disciplina, a gente vai abordar somente os métodos simples, que é o Bubble Sort, o Insertion, o Selection e o Shell Sort. O Bubble Sort, que é o primeiro deles, ele é o método mais simples de todos, em termos de implementação, e também é o menos eficiente. Qual que é a ideia do Bubble Sort? É percorrer o vetor ou a minha lista de dados n menos uma vezes, onde n é o número de elementos. Então, se eu tenho uma lista com 10 elementos para serem ordenados, o Bubble Sort vai percorrê-la 9 vezes. A cada passagem, a lógica é colocar o maior elemento para o final da lista. Isso se eu estiver ordenando em ordem crescente. Eu vou passando e jogando o maior elemento para o final da lista. Por isso que o nome dele é Bubble Sort. Ele imita como se fosse o comportamento de bolhas de ar, onde as bolhas de ar dentro de água, onde as bolhas maiores elas sobem mais rapidamente do que as menores. O uso do Bubble Sort ele não é recomendado para vetores com muitos elementos, por ele ser menos eficiente dentre todos que a gente vai ver. Vamos pegar aqui como exemplo um vetor com 5 elementos, 3, 7, 5, 8 e 1. Nesse caso aqui, eu vou passar por ele 4 vezes. A primeira passagem, a segunda, a terceira e a quarta. Por quê? Ele passa n menos uma vezes, onde n é o tamanho desse vetor. Aqui, pessoal, no canto direito de cada uma dessas passagens, eu estou contando quantas comparações e quantas trocas teve. Mais para frente, nós vamos fazer um exercício, uma atividade, que eu vou apresentar vetores desordenados e vocês vão ordenar esses vetores utilizando esses algoritmos e vão contar para mim quantas comparações que teve e quantas trocas houveram. Na primeira passagem aqui, eu vou comparar. Então, sempre que tiver essas duas setinhas pretas, é uma comparação. Tá? Então, eu vou comparar o 3, no caso que eu estou ordenando em ordem crescente. Tá? O 3 é maior do que 7? Não. Então, eu não faço nada. Eu fiz uma comparação, 0 trocas. Aí eu passo para o próximo. Agora eu comparo sempre par a par, o 7 e o 5. O 7 é maior que 5? Sim. Então, eu comparei, vi que ele é maior, eu faço a troca. Então, o 7 vai para o lugar do 5 e o 5 vai para o lugar do 7. Então, aqui foi a segunda comparação e a primeira troca. Passo para o próximo. Então, agora eu comparo o 7 e o 8. O 7 é maior que o 8? Não. Comparei, mais uma comparação e continua com uma troca no total. E agora eu comparo, chego no final do vetor e comparo. O 8 é maior que 1? Sim. Então agora eu troco o 8 e o 1. Então fiz uma comparação aqui, descobri que é maior e fiz uma troca. Nesse momento, o 8, que é o maior dentre eles, já foi para o final. Então eu marco esse 8 aqui como ordenado. Na próxima passagem, eu não vou comparar esses demais aqui com ele, porque esse 8 eu já passei uma vez e já encontrei que ele é o maior. Então, eu coloco lá no final do meu vetor. Agora, para a segunda passagem, eu retorno para o início e faço as comparações. 3 é maior que 5? Não. 5 é maior que 7? Também não. 7 maior que 1? Sim. Então, fiz 3 comparações aqui e uma troca. Então, aqui, no final da primeira passagem foram 4 comparações. Quando eu fiz aqui a primeira passagem aqui, foram 7 comparações. Então, ele comparou aqui, descobriu que o 7 é maior que 1, trocou o 1 pelo 7 e vice-versa, e marcou o 7 aqui como ordenado. Na terceira passagem, ele vai comparar só esses 3. 3 é maior que 5? Não. 5 é maior que 1? Sim. Então, troca. Então, 2 comparações e uma troca, marca o 5 como ordenado.
Na última passagem, ele vai comparar apenas 2. 3 é maior que 5? Sim. Comparou, trocou. E aí ele marca o 3 como ordenado e o 1 ele não tem como comparar com ninguém. Então, no final, eu tive 10 comparações e 5 trocas para esse bubble sort. Okay? Vamos seguir aqui. Agora, o método que a gente vai ver é o insertion sort. O insertion sort ele é um pouquinho melhor que o bubble sort, né? Ele é um método eficiente, mais do que o bubble sort, quando a gente aplica ele a um vetor também com poucos elementos. De forma geral, ele percorre o vetor da esquerda para a direita e à medida que ele vai avançando, ele vai deixando os elementos mais à esquerda ordenados. Então, é o contrário do bubble sort. Ele vai ordenando, empurrando os maiores para o final. Agora, o insertion sort, se eu estiver ordenando em ordem crescente, ele vai deixando os menores mais à esquerda. É como se a gente estivesse ordenando cartas de um baralho. Seguindo aqui. Então, é um exemplo um pouco mais complexo. Então, aqui eu tenho um vetor com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 posições. Então, vou ordenar, comparo e troco. Vou seguir a mesma lógica. Comparação é a seta preta, troca é a seta vermelha. Eu vou comparar. O 49 é maior que o 67? Não. Então, eu marco o 49 como ordenado e comparo o próximo par. 67 é maior que 33? Sim. Então, eu faço a troca. Como eu fiz uma troca, eu tenho que voltar em quem já estava ordenado e comparar. Mas eu só faço isso quando acontece uma troca. 49, aí eu voltei, né? Porque o 49 já estava marcado como ordenado. 49 é maior que 33? Sim, então eu faço a troca e marco o 33 e o 49 como ordenado. Agora eu vou voltar a ordenar, mas a partir de onde eu parei, que é aqui. 67 maior que 96? Não. 96 maior que 21? Sim, então eu faço a troca, né? 21 vem para cá, 96 para cá. Como houve a troca, eu volto e comparo com quem já estava ordenado. 67 é maior que 21? Sim, então eu faço a troca e continuo, né? É em cascata, vou voltando ali. 49 maior que 21? Sim, faço a troca. Depois, 33 maior que 21? Sim, faço a troca. E aí eu marco ordenado, como ordenado até onde eu parei. Então ficou 21, 33, 49 e 67. Aí eu comparo agora a próxima dupla aqui, né? O próximo par. 96 maior que 33? Sim, então eu faço a troca. Como houve a troca, né, eu continuo ali para trás. 67 maior que 33? Sim, então comparei, troquei. 49 maior que 33? Comparei, troquei. 33 maior que 33? Não faço nada porque é igual. Volto de onde parou. Então, parei aqui, ó, no 96. 96 maior que 57? Sim, então eu troco. Aliás, 58, então eu troco. 67 maior que 58? Sim, faço a troca. 49 maior que 58? Não, então eu paro e não preciso voltar até o final, porque desse ponto para trás já estava ordenado. E por último aqui eu comparo. 96 maior que 74? Sim, então como houve a troca, eu volto fazendo as comparações. 67 maior que 74? Não. Então, aqui eu parei. Então, eu fiz 17 comparações e 12 trocas nesse vetor aqui para deixar ele ordenado em forma crescente. Muito bem, pessoal. Então, esses são o bubble sort e o insertion sort. Na próxima aula, a gente encerra esse conteúdo de métodos de ordenação e vamos ver mais dois métodos, que é o selection sort e o shell sort. Até lá! Saiba mais sobre o Instituto Federal Goiano. Acesse ifgoiano.edu.br e nos procure também nas redes sociais. Instituto Federal Goiano. A educação te transforma, você transforma o mundo.